Fala minha gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos responder a pergunta: Deus existe? Ou é possível provar a existência de Deus? E eu quero defender a seguinte ideia: não é muito possível provar por A mais B a existência de Deus. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé ninguém verá a Deus, tá? Então assim, é necessário crer. Ok? Então, plenamente não vai rolar. Beleza? Esse vídeo ele se constitui em uma certa resposta ao professor Victor Lima, né, do canal Isso Não É Filosofia. De antemão, eu preciso dizer com muita clareza, ser muito enfático, que isso aqui não é uma briga, né, filosófica na internet, como é comum acontecer na internet. Aqui eu quero ser extremamente propositivo. Tudo bem? No sentido de propor uma percepção, né? O professor Victor Lima não traz, ele é um ateu, né? Eu sou cristão, estudante de Tomás de Aquino, tá? Então assim, e aí quero deixar claro aqui que eu acompanho o canal Isso Não É Filosofia, gosto das aulas, fica aqui todo o meu aplauso, toda a minha admiração ao professor Victor Lima, tá bom? Então aqui é no sentido de propor uma ideia, né, que não está no vídeo dele, beleza? E qual que é essa ideia? Tomás de Aquino, ali nas discussões da escolástica, ele está preocupado sim em provar a existência de Deus. Beleza? E o professor Victor Lima vai apresentar algumas questões, até metodológicas, de Tomás de Aquino ali, tá? De rigor, né, e tudo mais. Dizendo o seguinte: olha, os argumentos de Tomás de Aquino não implica que a argumentação dele, embora seja lógica, né, considerando os pressupostos aristotélicos, mas isso não implica que aquilo que ele apresenta pode ser o Deus cristão, ou necessariamente tem que ser o Deus cristão. É basicamente essa a argumentação dele. Mas eu quero dizer o seguinte: claro que na escolástica, como eu falei, Tomás de Aquino quer provar a existência de Deus. Mas, teologicamente, né, eu também tenho formação livre em teologia, teologicamente não é possível provar a existência de Deus. Por quê? A própria Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em alguma medida, o mistério da fé tem que continuar. Né? Por quê? Porque se Deus é provado, deixa de ser fé, se torna episteme, se torna conhecimento. Tá? Então a prova irrefutável da existência de Deus, como a prova da existência dessa caneta aqui, é impossível. Alguns vão usar a seguinte argumentação: Deus não existe, Deus é. Tá? Não é o caso de Tomás de Aquino. Tá? Tomás de Aquino trabalha a existência de Deus. Inclusive Tomás de Aquino trabalha como a existência sendo a essência de Deus. Beleza? Isso tem respaldo bíblico, né? Lá em Atos, capítulo 17, versículo 28, vai dizer que nós existimos nele. Tudo bem? Tomás de Aquino vai trazer essa ideia de participação. Esse conceito de participação está em Boécio também, né? Então Tomás de Aquino vai sistematizar melhor essa percepção, tá bom? Então assim, basicamente o que o professor Victor Lima trabalha é o seguinte: a ideia de motor imóvel, substância ou ser, objetividade moral, os graus de perfeição e a intencionalidade. E ele diz o seguinte: embora eu possa pensar tudo isso, nenhum desses aspectos permite metodologicamente dizer que Deus existe necessariamente. Tá? E eu concordo em parte com ele, porque é impossível você demonstrar a existência necessária de Deus. Tá? Nesse sentido, a gente precisa interpretar Tomás de Aquino da seguinte maneira: Deus não é ilógico. O que Tomás de Aquino faz é demonstrar que há razão na fé, que há plausibilidade nessa crença. Por quê? E com todo respeito ao professor Victor Lima, quando ele demonstra que não é necessariamente verdadeiro os argumentos de Tomás de Aquino, mas ele aceita a força lógica, a construção lógica, dizendo o seguinte: ele é muito sincero nisso, né? Ele é muito verdadeiro nisso, por isso que eu indico fortemente o canal Isso Não É Filosofia. Ele afirma o seguinte: olha, existe um rigor lógico no pensamento de Tomás de Aquino. Ele mesmo fala isso, eu não quero aqui desmerecer o pensador, né? Mas eu não, e ele fala exatamente isso, abre aspas, eu não aceito os pressupostos de Tomás de Aquino. Ou seja, quando ele vai criticar os argumentos de Tomás de Aquino, no fundo, ele está rejeitando os pressupostos de Tomás de Aquino. Esse é o ponto. Né? Então ele não está necessariamente desconstruindo os argumentos lógicos, mas ele está rejeitando as premissas. Tá? De modo que a premissa de Tomás de Aquino leva à conclusão que ele tem. Tudo bem? E aqui eu não quero ser muito técnico, né?
Mas as premissas dele levam ele àquelas conclusões. Quando eu rejeito as premissas, aí sim. Então, vamos lá. O professor Vitor Lima fala que a ideia de um motor imóvel não é necessária. O que é um motor imóvel? A ideia é do seguinte. Vou pegar as pessoas que é mais fácil, né? Meus pais são a minha causa. Meus avós, a causa dos meus pais, você vai voltando nisso aí. No universo é assim, na natureza é assim. Algo é causado por outra coisa. Mas, segundo o pensamento de Tomás de Aquino, tem que ter uma causa primeira. Algo que não é causado. Por quê? A redução ao infinito é impossível. Tá? Tomás de Aquino aqui está se valendo das ideias de Aristóteles. Aristóteles afirma que não é possível a redução ao infinito. Como que Aristóteles resolve isso? A existência é eterna. O universo existe. Ponto. O universo é a existência. É assim que Tomás de Aquino resolve. O universo não é criado. Tá? Então você tem um universo e ali dentro você vai ter as causas se sucedendo. Tá? É isso. Ele resolve desse jeito. Tomás de Aquino não. Tomás de Aquino fala, olha, não, Deus é a existência. Ele vai sustentar esse universo. Tá? O universo ele não existe em si mesmo. Tá? Embora Aristóteles também fala de um Deus, mas Deus para Aristóteles é a causa final. O universo converge para Deus. Deus é o supremo bem, né? E o universo segue para isso, né? Vai se aperfeiçoando, enfim. Tá? Segunda coisa, é necessário um Deus criador, um ser criador. Bom, segundo o professor, isso também não é necessário. Por quê? Pode existir no lugar de um ser, uma inteligência que criou tudo, uma energia, algo que é cego. Né? Não necessariamente um Deus pessoal. Não precisa ser isso. É a argumentação do professor. Então não é necessário um motor imóvel, não é necessário o ser primeiro, né? Não é necessário que essa causa primeira seja um ser. Ele vai dizer que essa causa primeira pode ser uma energia, pode ser alguma coisa, uma força. Né? E aí, nessa parte tem um problema. Né? Por quê? Ele mesmo fala, ele mistura, né, um pouco nessa parte, ele vai falar nessa parte, que o universo pode estar em infinita expansão. Só que o universo está em infinita expansão, ele está confundindo com a questão do motor. Né? E se o universo está em infinita expansão, existe algo fora do universo. Ele está se expandindo aonde? Né? Tem um lugar que ele está se expandindo, para onde ele está se expandindo. E o que é isso? Né? Então, é necessária a transcendência, é necessário algo fora do universo. Né? E aí ele vai tratar da objetividade moral. Né? E aí, ele, brilhantemente, ele vai colocar o seguinte, olha, Tomás de Aquino entende que existe o bem, ele existe, né? Ele é um componente da realidade. Né? Assim como Aristóteles também. E outros filósofos, né? Boécio, entre outros. E o professor Vitor Lima, como é um ateu, ele entende que não. É um conceito intersubjetivo, que nós reconhecemos. Agora, isso aqui ele é tão importante, e o professor Vitor Lima é tão brilhante, que eu preciso comentar o seguinte. Até nós, que entendemos que Deus é o supremo bem, eu como professor, por exemplo, eu sou meio que impelido a ensinar na sala de aula que o bem, a lealdade, a felicidade são conceitos intersubjetivos. A realidade hoje, o formato da sociedade hoje impõe isso. Né? Eu vou discutir um pouco isso melhor na aula lá no seminário de filosofia, gratuito, você pode se inscrever no primeiro link da bio, quando eu falar sobre a fala de Nietzsche, né? o aforismo 125 da Gaia Ciência, Deus está morto. Quando eu der aula sobre isso, eu vou tratar melhor essa ideia que nós temos hoje. Marcelo, quanto que vai ser? Nos próximos meses. E essa aula está indo agora dia 26 de março, né, de 2026. Nos próximos meses eu vou colocar essa aula lá no seminário. Então eu quero te convidar a participar. É exclusivo, só quem está inscrito que tem acesso às aulas. Tá? Primeiro link na descrição, você se inscreve por e-mail, se inscreve no WhatsApp e recebe o link das aulas. Beleza? E por último, o professor Vitor Lima ele vai falar da intencionalidade. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa ordem que a gente vê no universo não necessariamente implica em um Deus pessoal que direciona todas as coisas. Tá? Inclusive ele vai argumentar que ele tem uma entrevista com o professor Marcelo Gleiser, né, um brasileiro, né, cientista renomado no mundo, que ele vai mostrar, inclusive o Gleiser, né, tem um livro que chama Criação Imperfeita, a Imperfeição da Criação, uma coisa assim, que ele mostra que o universo não pode ser criado porque ele tem imperfeições que comprovam a sua não criação. Tá? Basicamente essa tese. Bom, não é minha intenção responder ponto a ponto aqui. Tá? Por quê? De novo, a minha intenção é mostrar
que o professor Victor Lima, ele não desconstrói os argumentos, ele ataca as premissas. Ele vai dizer, olha, isso aqui não é necessário. A premissa de que tem que ter um motor imóvel, a premissa de que há um ser criador, a premissa de que há graus de perfeição, e esses graus de perfeição na existência nos conduz a reconhecer que existe algo plenamente perfeito, plenamente bom, enfim, e que essa organização do cosmos, da natureza, ela implica em algo plenamente perfeito, que vai dar toda essa perfeição, que vai gerar essa perfeição e essa intencionalidade, esse objetivo, né, para a existência, não é necessário entender desse jeito. Basicamente é isso que ele vai dizer. Pois bem, como que eu diria então? Eu retomo o que eu falei no começo. Obviamente, as vias de Thomas de Aquino não é uma prova para fora de qualquer refutação, beleza? Você só não consegue refutar se você seguir as mesmas premissas de Thomas de Aquino. E aqui é o brilhantismo do frei, né, do frade dominicano, Thomas de Aquino. Por quê? Se você reconhecer as premissas dele, que são aristotélicas, né, não tanto cristãs, mas aristotélicas, o que ele faz é aproximar o pensamento aristotélico do pensamento cristão. Inclusive, ele chega na questão 3 da Suma Teológica, ele chega à conclusão de que a existência é a essência de Deus. Para quem é cristão e principalmente protestante, o amor não é a essência de Deus, como é cantado numa belíssima canção, inclusive. Não é. Para Tomás de Aquino, a existência é a essência de Deus. Deus é a existência em si mesmo. Eu não vou argumentar muito isso aqui agora. Depois, nas aulas lá do seminário, a gente conversa melhor sobre isso. Mas o ponto é, se eu assumir as premissas de Tomás de Aquino, eu não consigo chegar em outra conclusão. Esse é o ponto. Ou seja, o que o professor Victor Lima faz, de uma maneira inteligente, muito bem colocada, é dizer que as premissas não estão corretas. Por isso, as conclusões não são necessárias. E é óbvio que não. É uma questão de lógica. Óbvio que não. Beleza? Então, ali não é para o vídeo do professor Victor Lima, está linkado aqui, vou deixar linkado na descrição. Vou deixar no final aqui, tá? No final eu coloco a janela ali com o vídeo do professor para vocês clicarem. É óbvio que ele vai entender que é desnecessário. Mas, se você aceitar as premissas, Deus existe. Mas, por fim, eu quero retomar o que eu falei no começo. É possível provar que Deus existe? Não. Porque é necessária a fé. Se eu provo, para além de qualquer refutação, a existência de Deus, deixa de ser fé. Isso é antibíblico. É importante lembrar que não é a filosofia que dirige a fé do cristão. É a Bíblia. Marcelo, mas o cristão católico Eu penso, tudo bem. Aí é com o catolicismo. Eu vou pela linha protestante. É a Bíblia que nos norteia. Então, assim, não é o pensamento filosófico, não é uma prova filosófica que vai dizer que Deus existe. É a fé. Agora, o que a filosofia faz? Tomás de Aquino, Boécio, Santo Agostinho, Pseudo Dionísio, o Anselmo, o que todos esses fazem é mostrar que há razão na fé. Há plausibilidade na fé. Inclusive, respeitosamente, eu quero dizer o seguinte, a mesma pessoa, o ateu ou ateia, a pessoa que se diz ateia, até ela terá alguma espiritualidade. Por isso, a metafísica, ela não é ignorada. Uma razão, um sustentáculo da existência fora da physis, fora da natureza, não é um absurdo. O ser humano busca isso desde sempre. A maioria dos ateus se dizem espiritualizados, ou seja, buscam um tipo de metafísica. E aí vale um lembrete do Chesterton, no seu livro Ortodoxia. Chesterton é um católico, Ele vai dizer o seguinte, olha, o problema não é deixar de acreditar em Deus, é o que a gente coloca no lugar. Alguma coisa vai pôr. A razão humana, sei lá, um espírito qualquer, uma energia, e como diz Pondé, também um ateu, a pior coisa é a fé em si mesmo. Então é isso. O que é feito no vídeo do professor Victor Lima é questionar as premissas.
não o argumento, a meu ver. Tá? E aqui eu coloco essa proposição para o debate. Será que a gente tem que interpretar, ainda que fosse a intenção, e realmente era a intenção de Tomás de Aquino, provar a existência de Deus, ainda que a intenção fosse essa, eu necessariamente tenho que interpretar como prova irrefutável? Não. Porque como o professor Vitor Lima fez, de maneira brilhante, metodológica, eu posso rejeitar as premissas. Rejeitando as premissas, eu não assumo as conclusões. Lógico, né? Então, eu não preciso aceitar como prova irrefutável, mas como uma demonstração muito plausível, muito robusta, de que a fé, sim, ela tem uma razão, ela tem um porquê de ser, ela não é absurda. Beleza? Eu espero ter contribuído com o debate, contribuído com as suas ideias, contribuído para o seu questionamento, para o seu pensamento. Tá? Curte, comente, se inscreva, compartilhe aí o nosso conteúdo e venha estudar filosofia comigo. Entenda que você é alguma coisa. E se você se colocar em movimento, praticar aquilo que você é, você vai aprender a ser ainda melhor. Isso é o Método Ethos. Beleza? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Até a próxima. Grande abraço. Se inscreve aí pelo link da descrição. Um abraço.